Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a enfermeira Gislaine, doutora em neuropsiquiatria geriátrica. Hoje conversaremos um pouquinho sobre o esquecimento. Será que é normal esquecer na terceira idade? Será que esquecer é característico da terceira idade? Fiquem comigo. Com o envelhecimento, a memória do idoso altera. Isso não quer dizer que ela fica prejudicada. O que ocorre é uma redução no tempo da percepção da informação. Então, o idoso ele vai precisar de mais tempo para perceber, processar e responder a uma informação recebida. Se a gente considerar esse fator, por exemplo, e comparar a memória de um idoso saudável a uma pessoa jovem, as memórias pode-se dizer que são equivalentes. E quando que deve haver, então, uma preocupação referente aos esquecimentos, né? Referente aos relatos dos idosos ou da própria família? Quando esses esquecimentos começam a interferir nas atividades do dia a dia ou quando há uma dificuldade de aprender coisas novas e colocar em prática. Então, a partir daí, deve então haver uma preocupação e procurar a ajuda de um profissional. Quando os pacientes chegam, muitas das vezes, a equipe de saúde com queixa de esquecimento, a primeira coisa que vem na cabeça dele é estar sofrendo de uma demência, de um processo demencial, principalmente de uma demência por doença de Alzheimer. Então, eu gostaria de esclarecer que demência, né? A demência ela pode ser provocada por diversas doenças e fatores, e não só por doença de Alzheimer. Outras causas que podem provocar alteração na memória pode ser déficit de atenção. Então, o déficit de atenção especificamente pode provocar alteração na memória, mas não que a pessoa está com problema na memória propriamente dita, mas sim que ela tem dificuldade de aprender ou de se concentrar em algumas coisas ou questões por conta de déficit de atenção. O que pode provocar então o déficit de atenção? Hipotiroidismo, né? O não controle das doenças da tireoide pode provocar aí um déficit de atenção e interferir na memória. Abuso de tranquilizantes, principalmente os da classe dos benzodiazepínicos. Além disso, insônia também, então noites mal dormidas, não conseguir dormir também interfere no processo de atenção. Ansiedade e até a própria depressão. Além disso, deficiência de algumas vitaminas como B12 e ácido fólico também pode interferir na memória. Então, o que é a demência propriamente dita? Demência é uma disfunção cerebral caracterizada por uma deterioração intelectual adquirida e persistente, que compromete gradativamente as funções do indivíduo, como cognição, função e comportamento. Em relação à cognição, memória, linguagem, capacidade motora, capacidade de reconhecer pessoas e objetos. Em relação às funções, capacidade de desempenhar as atividades de vida diária como banho, transferência, alimentação, higiene e as atividades instrumentais de vida diária que podemos citar como exemplo as atividades profissionais, as atividades relacionadas a fazer compras, a pagamento de uma conta e
em relação ao comportamento, o indivíduo começa a apresentar agitação, inquietude, ansiedade, apatia, irritabilidade, começa a ter delírios, é muito comum os delírios de roubo, os delírios de perseguição. Alucinações podem ser visuais ou auditivas, então ver coisas, ouvir coisas que não está presente, que não está no ambiente. Começa a ficar desinibido, então pode ser um indivíduo que sempre foi uma pessoa pacata, uma pessoa mais reservada e de repente começa a se soltar, começa a apresentar a desinibição. Essas alterações, elas vão ocorrendo de acordo com a progressão da doença e não existe uma regra. Em cada indivíduo, as alterações apresentam de uma forma. Alguns indivíduos vão ter agitação, outros vão ter apatia e assim sucessivamente. As demências, elas podem ser provocadas por diversas causas, como vasculares, como por cânceres, como por traumas, como por intoxicações, por um processo infeccioso, por um processo inflamatório e até por danificação da bainha de mielina, que a gente pode pensar aí na esclerose múltipla. Elas podem ainda ser classificadas em primárias e secundárias. As primárias, elas ocorrem por lesão na própria estrutura do cérebro. Já as secundárias, elas podem ser causadas por alguma outra doença de base, como por exemplo, diabetes e hipertensão. Então, diante dessa gama, de informações que foi passada, elas ainda podem ser reversíveis e irreversíveis. Nas reversíveis, quando é identificado a causa, é possível corrigir, corrigir a causa e aí o processo, a memória começa a voltar. Então, dentro do grupo das reversíveis, nós podemos pensar aí na tireoide não controlada, no hipotireoidismo não controlado, na deficiência de vitamina B12 e ácido fólico, na própria intoxicação que a gente já citou, num processo infeccioso e outras deficiências nutricionais. E as irreversíveis, a causa mais comum que leva à demência, a doença de Alzheimer, que é responsável por 50 a 70% dos casos. Depois dela, a gente pode pensar aí na demência vascular. A demência vascular, ela pode ser ocasionada por múltiplos infartos cerebrais ou por um infarto cerebral de múltipla extensão. E esse infarto, ele pode ser isquêmico, por uma isquemia, ou hemorrágico, por uma hemorragia de grande extensão que pode provocar também morte neuronal, morte dos neurônios de uma determinada área do cérebro. Além disso, temos a demência mista, que pode ser provocada pela junção de duas demências, por exemplo, como a vascular e a doença de Alzheimer. Depois desses tipos que eu falei para vocês, nós temos os tipos que não são tão prevalentes quanto essas, mas nós temos casos em acompanhamento, demência por corpúsculos de Levy, demência frontotemporal, doença de Parkinson, doença de Huntington e doença de Creutzfeldt-Jakob. Como identificar qual o tipo? Qual o tipo de doença que pode estar levando a um processo demencial? Vocês viram pela explicação que é algo complexo a identificação, não é simples de identificar o tipo. Então vamos lá. O primeiro passo é identificar as demências, as causas, as doenças que estão provocando um processo demencial que são potencialmente reversíveis.
Então, inicia-se um processo de investigação para avaliar causas potencialmente reversíveis que estão provocando o processo demencial. Não encontrando nenhuma causa, aí sim inicia-se o processo de investigação para verificar alguma causa irreversível. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Quero deixar aqui um alerta para vocês que será feito vários vídeos relacionados às demências. Então, fiquem ligados no meu canal, compartilhem o conteúdo, divulguem, curtem a página para que esse conhecimento chegue em um maior número de pessoas possíveis. E não se esqueçam de se inscrever no canal e acionar o sininho para que toda vez que for publicado um conteúdo, vocês consigam visualizar com mais facilidade. Por hoje é só. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a enfermeira Gislaine, doutora em neuropsiquiatria geriátrica. Hoje conversaremos um pouquinho sobre a doença de Alzheimer. Fiquem comigo. A doença de Alzheimer, ela se caracteriza por um transtorno degenerativo, progressivo e incurável, que se manifesta pela deterioração da função cognitiva, ou seja, memória, linguagem, capacidade de reconhecer objetos e pessoas e a coordenação motora. E gradativamente vai tendo um comprometimento no desempenho para a realização das atividades de vida diária, como banho, higiene, alimentação e transferência, e na realização das atividades instrumentais de vida diária, como o desempenho das atividades profissionais, pagamento de contas, o ato de fazer compras. Além disso, há aí uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alteração comportamental, como agitação, ansiedade, delírios, alucinações, euforia, perseveração, o discurso perseverante, o ato de falar várias vezes a mesma frase, irritabilidade, comportamento motor aberrante, apatia. E o que ocorre no cérebro, Quais as mudanças que ocorrem no tecido cerebral na doença? Então, há aí uma produção exacerbada de algumas proteínas e essas proteínas se acumulam no cérebro, impedindo o processo de neurotransmissão. Elas atrapalham os neurônios a se comunicar. Quais são elas? O acúmulo de placas senis, que é constituído aí pela formação de placas com a proteína beta-amiloide dentro do tecido cerebral, e o acúmulo de emaranhados neurofibrilares, que é constituído então pela proteína tau dentro dos neurônios. Com isso, há então uma atrofia cerebral, porque os neurônios não conseguem se comunicar. E quais as regiões que são mais afetadas? O hipocampo e o córtex cerebral, que são responsáveis pelo controle da memória e essenciais para linguagem, raciocínio, reconhecimento de estímulo sensorial e pensamento abstrato. E por que doença de Alzheimer? Em 1906, o Dr. Louis Alzheimer acompanhou uma paciente apresentando sintomas característicos de uma determinada doença
E quando essa paciente faleceu, após a morte, foi analisado o cérebro dela e foi encontrado tais alterações. Dessa forma, a doença, em homenagem a esse médico, se chama doença de Alzheimer. E quais as causas da doença de Alzheimer? Até então, as causas elas são desconhecidas. Acredita-se que o fator genético tem grande influência para a pessoa desenvolver a doença. Ou seja, se eu tenho alguém na minha família próximo que desenvolveu a doença, eu posso vir a desenvolver. A doença de Alzheimer, ela pode ser dividida em 4 estágios. Que é mais comumente conhecido pela fase inicial, que é onde há aí alteração da memória, da personalidade, nas habilidades visuais e espaciais. O estágio 2, também chamado de fase moderada, há uma dificuldade para o indivíduo de falar, ou seja, ele não consegue achar as palavras para expressar o que ele está sentindo ou o que ele precisa apontar para que a gente reconheça. Além disso, há uma dificuldade, então, para realizar tarefas simples e coordenar movimentos. E também pode se iniciar aí agitação e insônia. O estágio 3, também conhecido por fase grave, há aí uma resistência para realizar atividades diárias, mas não porque o indivíduo está resistente, mas sim porque ele não consegue mais realizar tais atividades. Também pode haver incontinência fecal e urinária. Há dificuldade, então, de segurar a urina e as fezes. E aí a gente percebe que, assim, não há, muitas das vezes, uma deficiência na musculatura que controla as fezes ou a própria urina. E sim, há uma dificuldade aí de conexão cerebral. Além disso, pode haver, então, uma dificuldade para comer. E, por último, o estágio 4, que é chamada de fase terminal, o indivíduo está restrito ao leito, não consegue mais falar, e é a fase caracterizada por infecções recorrentes. E quais os sinais e sintomas da doença de Alzheimer? O mais característico e que as pessoas mais conhecem é a perda da memória recente. Ou seja, o indivíduo tem dificuldade de se lembrar de fatos recentes e de aprender novos conteúdos, mas ele lembra muito bem com detalhes de fatos antigos. Então, por conta disso, há a tendência de repetir a mesma pergunta por diversas vezes. Também há uma dificuldade de acompanhar conversas e pensamentos mais complexos, uma incapacidade de elaborar estratégias para resolução de problemas, uma dificuldade para dirigir e encontrar caminhos que até então eram conhecidos, pode ocorrer irritação, suspeição injustificada. Então o indivíduo começa a suspeitar de coisas e pessoas sem justificativa, agressividade ou até passividade demais. Uma pessoa que era mais enérgica começa a ficar passiva para diversas coisas, interpretações errôneas de estímulos visuais e auditivos e até a tendência de se isolar. O indivíduo começa a ter uma percepção de que ele tem dificuldade para se relacionar, de que ele não consegue desenvolver uma conversa, então há uma tendência ao isolamento. E por último, na fase já mais avançada, há a perda da memória remota, que é a memória antiga. E quais são os fatores de risco para a doença de Alzheimer? Idade, então é uma doença mais comum em indivíduos a partir de 60 anos.
histórico familiar, então casos de pessoas na família que tiveram a doença de Alzheimer, e baixa escolaridade. Por que baixa escolaridade? Quanto mais o cérebro é estimulado, mais conexões neurais são criadas. Então, dessa forma, mesmo que haja aí o comprometimento o acometimento pela doença, tanto o desenvolvimento de placas senis e dos emaranhados neurofibrilares, o cérebro, quando estimulado, ele tem a capacidade de desviar essas conexões de acordo com a criação ao longo da vida. Então, quanto mais se estimula o cérebro, mais conexões possíveis é criada. Então, é extremamente importante que ao longo da vida estimulemos o nosso cérebro, porque mesmo que a doença possa vir a se manifestar, que ela possa vir a ocorrer, vai demorar mais tempo para que os sintomas se iniciem. E de que forma é feito então o diagnóstico da doença de Alzheimer? Por exclusão. Então, primeiramente se identifica os possíveis casos de alteração de memória por causas que podem ser resolvidas, por causas que podem ser corrigidas e o indivíduo voltar então a melhorar a função cognitiva. Então, através de exames laboratoriais que possa assim, investigar a função da tireoide, os valores de vitamina B12, depressão também é um fator que pode então contribuir para a perda de memória. E para quem quiser saber mais quais são esses fatores que são irreversíveis, não se esqueçam de assistir a aula que fala sobre esquecimento no idoso, que foi publicada aí anteriormente a essa aula. E como então que deve ser feito o tratamento da doença de Alzheimer, uma vez que é uma condição irreversível até o momento? O tratamento, ele visa propiciar mais qualidade de vida para o indivíduo e diminuir o tempo, fazer com que esse indivíduo demore mais tempo para ir avançando nos estágios da doença. Dessa forma, esse tratamento é dividido em duas fases: o tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso. Então, mesmo que em duas fases, ele deve ser feito aí concomitantemente. O tratamento medicamentoso, ele é constituído por medicações que são os inibidores da acetilcolinesterase, que vai fazer com que aí minimize o desenvolvimento da doença e diminua, e proporcione a estabilização das alterações de comportamento e a perda cognitiva. Que as medicações elas são conhecidas pela donepezila, rivastigmina e galantamina. E os inibidores, o inibidor do glutamato, que auxilia na estabilização do humor, que é conhecido pela memantina. Em relação ao tratamento não farmacológico, ele visa uma reabilitação cognitiva e estimulação cognitiva, além da terapia da reminiscência. O que é isso? Estimulação e reabilitação cognitiva. Vamos lá. Reabilitação cognitiva, ela pode ser feita por um profissional, por um terapeuta ou por um cuidador treinado, e ela vai auxiliar na criação, no desenvolvimento dessas, enquanto ainda dá para ser trabalhado isso, dessas conexões, neurais. A estimulação cognitiva, ela pode ser feita em grupos que estimulem a memória. Há aí uma certa resistência de alguns idosos a participar dessa atividade, porque se eles participam dessa atividade em grupo de indivíduos que estão melhores cognitivamente, eles tendem então a
se sentirem envergonhados com tendência a se isolar. Então é importante que esses fatores também sejam trabalhados durante a realização dessas atividades em grupo. Além disso, a terapia da reminiscência, ela consiste em trazer situações do passado desse idoso que faça sentido para ele, momentos de felicidade, momentos junto com a família, momentos do casamento. Então, tudo que traga felicidade para esse indivíduo. Pode ser feito através de fotos, de músicas, e esse ato vai propiciar sensações de prazer que pode atuar aí na melhora, na melhoria do humor desse indivíduo, além de causar sensação de prazer. Por isso que é extremamente importante que se procure saber com alguém que conhece mais esse idoso, se as fotos que você vai mostrar para ele, ou a música que você vai trabalhar, realmente traz esse sentimento de prazer, de felicidade. Porque se pegar uma foto de momentos de tristeza, de angústia, ou até pessoas que esse idoso não tinha muita familiaridade ou afinidade, isso pode trazer então efeito contrário. E de que forma, então, que podemos prevenir a doença? Mantendo uma cabeça ativa e praticando atos saudáveis de vida. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Fiquem ligados no meu canal, porque estarei compartilhando com vocês dicas para o manejo no cuidado aos idosos com demência. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, curtir e compartilhar o conteúdo, para que esse conhecimento alcance o maior número de pessoas possíveis. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a enfermeira Gislaine, doutora em neuropsiquiatria geriátrica. Hoje, a pedido dos meus seguidores, eu darei início a uma sequência de gravação, colocando dicas sobre o manejo dos sintomas da doença de Alzheimer. Fiquem comigo! Conviver com os sintomas da doença de Alzheimer, é extremamente importante que as famílias e os cuidadores saibam reconhecer e identificar esses sintomas e também diferenciá-los das atitudes anteriores desse idoso. Por quê? Porque com a doença de Alzheimer há mudanças cognitivas. O idoso ou a idosa passa a ter um novo funcionamento, que é diferente de birras ou provocações do idoso para com o cuidador ou para com os familiares. Então, com esse novo funcionamento, há um prejuízo evolutivo ao longo da evolução da doença. Então, esses prejuízos requerem uma maior flexibilidade da família para se adaptar a essas mudanças que esses prejuízos vão trazendo. Então, a família precisa, então, compreender e reconhecer esses prejuízos no seu ente querido. E não tentar a todo momento vê-lo como ele era anteriormente à doença, ficar naquela esperança de que ele vai voltar a desenvolver as atividades como ele fazia antes da doença. Não, é importante que se aceite que haverá perdas e que esse idoso vai então ter um novo funcionamento. O quadro é irreversível, mas isso não exclui o paciente, o idoso, a pessoa que está ali. Ela apenas está tendo uma alteração.
Dessa forma, precisa então se manter a identidade do paciente, ele precisa estar num ambiente que ele reconheça como seu. Isso, essa alternativa, né, de se trabalhar o ambiente vai fazer com que ele se reconheça dentro do seu ambiente e contribuir para minimizar os sintomas da doença no desempenhar de suas tarefas, nas suas funções e no seu relacionamento. Então, conhecer a doença e a evolução da doença é fundamental para se adotar condutas e saber oferecer ajuda para esse idoso e melhorar o convívio dele. E para isso existem medidas preventivas, como de organização da rotina, do ambiente e também procurar aprender qual é o manejo adequado, como lidar com esse idoso de forma adequada. Em relação à organização da rotina do ambiente, procurar ter rotina estabelecida, diária, semanal, né? Vai planejando semana a semana com o idoso as atividades. Isso contribui para que ele se localize, né? Para que ele saiba o que ele tem que fazer. Dessa forma, contribui para diminuir a ansiedade. A todo momento a gente está se planejando, a gente sabe o que está fazendo agora, o que tem que fazer depois, o que vem depois. Uma pessoa com a capacidade cognitiva prejudicada, ela não vai ter essa capacidade de planejamento e isso pode gerar ansiedade. Dessa forma, a construção de planos junto, idoso e cuidador e deixar um local visível pode contribuir para diminuir essa ansiedade e que a pessoa possa se localizar em relação a essas atividades. E nessas atividades pode conter o quê? Consultas, assistir televisão, atividade como tomar sol, caminhadas, passeios, mas é importante lembrar que paciente com comprometimento neurológico, ele se cansa mais rápido, então deve-se obedecer intervalo de descanso entre as atividades, para que o paciente não se desgaste demais e perca aí a vontade de realizar essas atividades. Além disso, deve se preocupar com o ambiente deve ser bem organizado, tá? A partir até de categorias para que esse idoso se localize e não se perca durante o dia a dia. O ambiente tem que ser limpo, bem arejado, seguro, que permitir que o indivíduo reconheça aquele ambiente como dele. Então, por exemplo, uma dica que eu sempre dou é que se o idoso, ele por algum motivo não poder mais morar na residência dele, a qual ele se reconhece, é importante que quando ele seja levado para outro lugar, que leve objetos, fotos, até móveis, para que seja colocado nesse ambiente, para que ele não se sinta sem identidade, para que ele reconheça esse ambiente como dele. Além dessa organização do ambiente, a gente falou um pouquinho do manejo, né? De reconhecer qual é o manejo adequado para lidar com o idoso com doença de Alzheimer. Então, quando a gente fala de manejo, a primeira coisa relacionada a manejo requer o que? Enfrentar essas mudanças e querer mudar. Quando eu falo enfrentar, é no sentido positivo, de entender que muda e aceitar as mudanças e fazer aí as adaptações necessárias. Porque só a resistência à mudança já vai trazer uma dificuldade muito grande para manejar esses sintomas. E outra coisa que precisa ter ciência é que quando se trata de manejo, não existe receita de bolo. É extremamente essencial a paciência,
o amor, o carinho, a capacidade de observação do indivíduo, de ver, reconhecer essa mudança no idoso e através da paciência e o amor ir fazendo os manejos e as adaptações. Diante disso, existem alguns comportamentos para manejos que são adequados, que são legais de se adotar e alguns que não. Vamos começar então pelos manejos inadequados. Alguns exemplos de manejos inadequados, podemos citar a insistência para que o indivíduo faça aquilo que ele já não consegue mais fazer. Esse tipo de conduta vai provocar um comportamento, né, uma sensação de incapacidade constante no indivíduo, porque ele vai se sentir frustrado toda vez que ele tentar e não conseguir. Então, esse tipo de conduta ela não é adequada. Outra forma de conduta inadequada é demonstrar irritabilidade, impaciência, intolerância durante o auxílio das atividades, a convivência diária. Esse comportamento é fator para quebra de vínculo. Então, o vínculo vai se desgastar, porque ali tem um ser humano e esse ser humano ele vai sentir que ele está incomodando, né? Ele vai ficar com aquela sensação e cada vez mais vai se distanciar do cuidador. E isso não é bom. Não é bom porque deixa de estimular esse idoso, deixa de trabalhar a autoestima dele e ele vai progredindo cada vez mais rápido na doença, uma vez que ele não é estimulado. Outra coisa que é importante estar atento é a permissividade em excesso. Então, porque ele está doente, porque eu reconheço os sintomas, porque eu sei que ele não vai mais voltar a ser quem ele era antes, então ele toma remédio a hora que ele quer, ele come a hora que ele quer, ele toma banho a hora que ele quer, eu deixo livre. Não. Temos que pensar que adotar esse comportamento está colocando em risco a integridade, né? E a saúde do indivíduo. Então, permissividade demais atrapalha. A gente tem que pensar que nós temos que ser firmes, né? E ver qual é o gatilho e adotando no dia a dia falas que permita, né, que ativem gatilhos e forma para que esse idoso vá tomar banho, para que esse idoso tome as medicações, para que esse idoso coma, né, se alimente. Em relação a isso, a gente vai colocar mais dicas, mas um exemplo que eu quero deixar aqui para vocês, por exemplo, nós tivemos um caso de uma idosa que nós tínhamos muita dificuldade de encaminhar ela para o banho, e uma das formas de gatilho que a gente encontrou para ela tomar banho todos os dias foi que nós falávamos para ela que ela ia pintar o cabelo. Ela era muito vaidosa e toda vez que nós falamos hoje é dia de pintar o cabelo, vamos pintar o cabelo, funcionava, ela ia tomar o banho. Uma outra situação também que nós tivemos, né, que eu tive durante a minha prática profissional, é de uma idosa que todo dia ela queria colocar a mesma roupa. Então a equipe sofria muito para trocar a roupa dela, e uma das formas que deu certo foi ter várias peças, né, várias camisas ou várias calças do mesmo modelo de roupa para que ela conseguisse trocar de roupa, porque a gente tentou todas as outras alternativas e não deu certo. Então a gente vai convivendo e ali vai surgindo situações que vamos tendo ideia que pode melhorar a situação desse cuidado. Em relação ao manejo adequado, então, a própria paciência, né, a aceitação das mudanças e participando delas já torna aí uma forma de manejo adequado. A inclusão desse idoso nas escolhas,
Por exemplo, na escolha de roupa, né? Quando a gente fala de um idoso que não tem dificuldade relacionada a querer, por exemplo, usar todo dia a mesma roupa. Então, separa lá 2 calças, 2 camisas, assim, para que ele tenha a opção de escolher entre uma delas, porque o fato de ter que escolher entre muitas pode atrapalhá-lo também, ele pode conseguir não decidir qual a roupa que ele quer. A própria participação desse idoso na construção, na criação da agenda, das atividades diárias, né? Também pode fazer com que ele se sinta seguro, parte de algo, e pode reduzir aí os níveis de ansiedade e trazer para ele uma certa segurança. Um dos manejos adequados também é diante da perseveração num assunto ou numa atividade que queira fazer que não traga segurança, é desviar o foco para outro assunto, né? Para que mude o foco dele para outra coisa, ele pode acabar esquecendo aquele item que não ia trazer uma segurança, não seria adequado para ele. E uma das dicas que eu gosto sempre de deixar para os cuidadores e familiares é evitar sofrimentos desnecessários para esse idoso. Vou dar um exemplo. Digamos que temos um idoso com doença de Alzheimer e que o cônjuge já é falecido, né? E aí, toda vez que ele pergunta desse cônjuge, não, eu tenho que falar para ele que já é falecido, porque eu não posso mentir, eu tenho sempre que falar a verdade. Aí, a verdade nem sempre é a melhor escolha, porque você pode estar trazendo o sentimento de luto toda vez com que você fala para ele que aquele cônjuge morreu. Então ele vai chorar, ele vai entrar num sofrimento tão grande de como se fosse a primeira vez que ele soubesse que o cônjuge morreu, faleceu. Então é importante ponderar essas situações, porque senão ele vai ficar em sofrimentos constantes desnecessários. Ainda mais se ele possui sentimentos ou questões inacabadas ou coisas que ele gostaria de ter dito e não disse. Então isso só vai ficar gerando cada vez mais sofrimentos. Bom, pessoal, por hoje as dicas de manejo são essas. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Não se esqueçam de curtir o conteúdo e compartilhar para que cheguem mais pessoas e se inscrever no meu canal. Fiquem ligados aí, porque serão publicados mais vídeos relacionados a manejo. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a enfermeira Gislaine, doutora em neuropsiquiatria geriátrica. Hoje daremos continuidade às orientações no manejo às alterações decorrentes da doença de Alzheimer. E falaremos hoje sobre dicas em relação às alterações cognitivas. Fiquem comigo! Com a perda dos neurônios que vai ocorrendo durante o processo de evolução da doença de Alzheimer, vai ocorrendo aí a perda das funções mentais do idoso. Por isso, é extremamente importante a chave da paciência durante o cuidado com esse idoso. Ou seja, não fazer por ele aquilo que ele ainda consegue fazer. Então, é essencial que se estimule a independência e autonomia desse idoso pelo maior tempo possível, sempre respeitando aí os critérios de segurança. Então, que ele faça as atividades, né? Mas que ele também esteja seguro durante a realização dessas atividades. Então,
observar esse idoso, sentir aquilo que ele ainda consegue fazer com segurança e estimulando o desenvolvimento dessas atividades. Dessa forma, o ideal é que se faça com o paciente, né, com o idoso e não por ele. Com isso, você também vai estar contribuindo para a autoestima desse idoso, né? Quando ele vai se sentir capaz de fazer e vai ter aí a sensação de prazer em desempenhar essas atividades. Em relação às alterações cognitivas, né, podemos citar aí então a perda da concentração, a desorientação no tempo e no espaço, a desorientação espacial, a dificuldade na linguagem e na comunicação, a perda da memória recente e a dificuldade de planejamento. Dessa forma, eu vou deixar aqui para vocês dicas de manejo de como lidar com essas alterações, com essas perdas que vão ocorrendo. E gostaria de dizer para vocês que é extremamente importante que vocês saibam que não existe receita de bolo pronta para manejo. O que vai ser dado aqui é dicas. Por isso que além da chave da paciência, é extremamente importante que vocês se deixem levar e conhecerem esse indivíduo que vocês estão cuidando, né? Esse idoso. Por quê? Porque aí vocês vão conhecer durante o cuidado quais são os gatilhos que ativa, que faz com que esse indivíduo queira participar das atividades do cuidado. Então, quais são os gatilhos que você consegue fazer com que estimule esse idoso? Então, vamos lá. Em relação à perda da concentração, uma das dicas que funciona é falar pausadamente durante a conversa, a comunicação e manter o contato visual com esse idoso. Também evitar entrar de uma vez, sair de um assunto de uma vez e já entrar em outro. Então, além de falar pausadamente, terminar um assunto para depois entrar no outro assunto. Já em relação à desorientação no tempo, procure fazer agendas de atividades a serem desenvolvidas e inclua esse idoso na construção dessa agenda, né, desse calendário para auxiliar a organização. Permita que esse idoso tenha acesso a essa agenda, né, coloque em local visível sempre que ele se perder, né, que ele quiser consultar para que ele não fique perdido ali no ambiente, para sempre que ele queira saber o que vai ser feito depois, qual a atividade que vier, né, que vai vir, que ele possa consultar. Procure proporcionar para esse idoso para que ele use relógio digital com número nas horas, porque com o tempo se torna difícil para eles lerem relógio com ponteiro, desde mesmo número romano ou arábico, fica difícil para eles conseguirem fazer a leitura. Então, o relógio digital para eles facilita. Além disso, que tenha números grandes, né, para facilitar que eles consigam olhar com clareza, que tenha a data para eles se localizarem aí no tempo, tá? Monitore as atividades agendadas, né? Uma vez que você agendou, que você fez a agenda construiu essa agenda com esse idoso, monitore, porque não espere que esse idoso vá lembrar das atividades que tem que ser feitas. Se ele lembrar, ótimo, né? Estando em fácil acesso, ele olhou, viu qual é a atividade que vai ser feita, mas não espere e nem cobre isso desse idoso. Em relação à desorientação espacial, não permita que esse paciente saia sozinho. Se acontecer, né, procure se antecipar e pensar em formas de contato que esse paciente possa carregar consigo, ou plaquinhas,
ou pulseira, ou gravar no relógio, mas tem que ser algo que você pense que, se esse idoso foi encontrado na rua, seja possível localizar a família, né, para que essa pessoa que encontrou consiga ligar, né, e entrar em contato para que você consiga trazer esse idoso de volta para casa. Procure ter fotos recentes do idoso, porque se acontecer de desaparecer e você ter que contar com a ajuda de pessoas desconhecidas, você vai mostrar a foto e a pessoa realmente vai conseguir identificar se viu ou se não viu esse idoso, né? As fotos não recentes, ela impede esse processo. Além disso, evite, né? Não permita que esse idoso dirija, que ele continue dirigindo. Se é aquele idoso que sempre foi para os lugares dirigindo, você vai ter que procurar formas de que ele não dirija mais. E aí é aquela questão que eu falei para vocês, de sentir qual o discurso que vai funcionar aí. Porque tem idosos que junto com o processo, né, do dia a dia traz que está com dificuldade para enxergar, né? Tem idosos que ele mesmo percebe que tá difícil, que ele se perde, então de você falar para ele, olha, tá difícil, você não tá conseguindo mais localizar os locais, funciona. Tem alguns que vai bater de frente, tem alguns que se você usar a dica da visão, vai encaixar bem. Então é extremamente que você não permita que ele dirija, mas que você procure sentir qual a fala que vai acionar o gatilho do entendimento dele, que ele vai conseguir realmente entender que ele dirigir é um risco para ele e para a sociedade, para as pessoas. Então, não ache que vai ser na primeira fala, na segunda ou na terceira que você vai conseguir chegar ao seu objetivo. Por isso, é extremamente importante a paciência, a resiliência, a inteligência emocional, a não levar para o lado pessoal, né? Que, ele faz isso para me provocar. Ele gosta de me provocar. Ele só faz isso comigo. Não, com esse tipo de pensamento, os seus objetivos dificilmente vão ser alcançados. Em relação à dificuldade de comunicação e linguagem, então, ao manter um discurso com o idoso, tomar cuidado para que a atenção dele não esteja sendo prejudicada por outros fatores externos no ambiente. Então, procure falar pausadamente, procure olhar nos olhos desse idoso e se certificar de que ele está prestando atenção em você, tomar cuidado com a linguagem corporal, para não expressar para esse idoso uma falta de paciência, de que está cansado, que está de saco cheio, que já falou 10 vezes a mesma informação. Então procure entender que assim, esse idoso, esse ser humano, ele esquece. Você já se imaginou acordar e não saber onde você está? Quem são as pessoas que estão ao redor de você? Onde você guardou suas coisas? Como seria? Então, uma das dicas que eu sempre dou é se imaginar no lugar do outro. Procure adotar, então, falas curtas e diretas e com opção de escolha, poucas opções de escolha. Então, vai estimular que esse idoso escolha a própria roupa antes de tomar banho. Mostre 2 peças de calça, de blusa, para que ele escolha uma peça. Então procure diminuir as opções de escolha, porque isso fica mais fácil para esse idoso, e demonstre contato físico afetuoso, né, para com esse idoso. Já em relação à perda de memória recente, procura não expor ao idoso que você já falou que aquela informação para ele, que aquele fato acabou de acontecer. Vai soar como uma cobrança, ele vai se sentir intimidado, ele vai
se sentir mal porque você já falou de novo aquela informação para ele, ou ele vai entrar em conflito dizendo que você não falou, enfim. Então evita expor para esse idoso essa perda de memória com que ele está tendo. Se precisar, fale a informação 1, 2, 3 vezes, ou desvie o foco dele para outro assunto, né? Quando ele está naquela perseveração, né? No mesmo discurso, desvia o foco para outro assunto para que consiga se evitar então uma situação conflituosa. Quando esse idoso guardar um item e que não conseguir lembrar de onde guardou e te acusar de que você mexeu, de que você tirou do lugar ou até que foi roubado e ficar desconfiando de você, não leve para o lado pessoal, ele esquece. É como se a gente começasse a guardar nossas coisas e começasse a esquecer onde guardou, isso eu falo de dinheiro, até das coisas mais simples, e depois quisesse ter acesso e não se lembrar mais de onde tá. Primeira coisa que a gente vai pensar é que alguém pegou, né? Ou nunca a primeira coisa, nossa, eu tô esquecido, mas uma pessoa cognitivamente comprometida, primeira coisa que ela vai pensar é que alguém pegou e não que ela esqueceu. Então não leve para o lado pessoal. Procure observar esse idoso e entender quais são os principais esconderijos dele, porque se ele cair nessa situação de esquecer, ele vai começar a procurar esconderijo para guardar as coisas, porque ele vai imaginar que alguém está pegando as coisas dele. Então procure conhecer esses esconderijos para nesses momentos ajudá-lo a encontrar os seus objetos. Além disso, procurar olhar as lixeiras, né, os cestos de lixos antes de encaminhar para as lixeiras definitivas onde são recolhidos, porque pode acontecer sim de ir coisas importantes, de serem jogadas fora pelo idoso, coisas importantes, então fique sempre de olho. E por último, em relação à dificuldade de planejamento, construa para esse idoso, né, listas de tarefas, descrevendo por etapa o que ele tem que fazer. Isso ajuda muito com que ele saiba a sequência das atividades que tem, né, a sequência das atividades a qual ele vai realizar. Isso também ajuda na independência e autonomia desse idoso para que ele ainda consiga, por exemplo, ajudar numa receita no qual ele gostava de fazer. E se você perceber que a receita é muito complexa, além de descrever as etapas, faça junto, participe, sempre dando o máximo de autonomia e independência. Dê o poder de decisão para ele, coloque 2 opções que são possíveis para que ele possa escolher uma. E aí as atividades passam a ser prazerosas, porque vocês vão construindo junto, vão fazendo junto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero de verdade que essas dicas possam auxiliá-los aí no cuidado no dia a dia com os idosos com doença de Alzheimer. Por isso, se inscrevam no meu canal, curtam e compartilhem o conteúdo para que o maior número de pessoas possam, então, entrar em contato, né, com essa informação. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.